Nesse período de férias, a gente sabe que as crianças, né, geralmente tem um período mais ocioso, mais de folga, né, vai se divertir. Então, a gente tem alguns dados que até pode afirmar sobre as questões de afogamentos nesse período de férias, né. Inclusive, a gente tem alguns dados aqui que fala que no período de novembro a fevereiro, eh, aumenta em torno de 44% os índices de afogamento, geralmente em crianças, né. Que é no caso, no período de férias escolares mesmo. Então a gente fala para os pais atentar quanto a essa questão do afogamento, as crianças ir sozinha para os rios, né, rios, lagos, e também na questão de acidente doméstico, porque a gente sabe que tem a questão das crianças novas, né, bebês, que por um simples balde de água que você deixa ali no momento que você está lavando suas roupas, ou às vezes até um descuido no vaso sanitário, a criança pega, vai tentar olhar o que tem lá dentro, pode se emborcar naquela situação, não tem ninguém cuidando e pode acontecer um afogamento. Então essas são algumas situações que a gente deve ter cuidado, desde dentro de casa mesmo, ou até quando for sair com as crianças para o rio, né? For se divertir com a família, ter um cuidado especial com as crianças, porque a gente sabe que uma concentração muito grande de pessoas, fica difícil, por mais que às vezes tenha o cuidado do corpo de bombeiros lá, em alguma situação de prevenção, para os pais também ficar atentos, não deixar os filhos só por conta de algum outro cuidado, ficar olhando também, em piscinas também, em clubes. Por quê? Porque às vezes pode até ter o socorrista lá cuidando das pessoas, dos banhistas, mas se tiver muita gente, às vezes pode ficar meio difícil de cuidar de todo mundo. Então, cada um cuidar dos seus filhos também, que aí é um cuidado a mais que vai se ter, né? A gente tem também, que eu tinha falado anteriormente, alguns dados sobre afogamento no Brasil e até no mundo. Eu vou ler aqui para vocês para falar mais ou menos o que acontece no Brasil. A cada 84 minutos morre uma pessoa afogada no Brasil. Quer dizer, no mundo se afoga uma pessoa por minuto. Então, outra coisa, homens morrem mais do que mulheres em questão de afogamento. Outro dado que tem a se falar. Questão de às vezes, a pessoa ser mais para frente, se mostrar mais, ou até questão do risco do rio com a mistura de bebida alcoólica também, é outro fator. E que eu estava falando, adolescentes têm um risco muito maior também de incidência de afogamento. Por quê? Adolescente geralmente não tem aquele espírito aventureiro, né? Sempre quer ir um pouco mais além do que pode. Então, falar para a população se atentar com esses detalhes de período de férias, questão de afogamento que foi falado, a questão de acidente doméstico com criança, com bebês, né? A criancinha já está andando, mas não tem total controle de si. Pode afogar, como eu falei, num balde. E outros acidentes domésticos também, que nem igual você pode observar a questão de acidentes elétricos, também é um fator que a gente deve dar atenção para essa situação, pelas crianças, né? Que criança sempre vai procurar, é curiosa, a criança é curiosa, então vai procurar fazer as coisas que às vezes pode ocasionar algum risco para ela dentro de casa. Então a gente deve redobrar os cuidados quanto a essa questão de acidente doméstico também.